Bom, nono ano, agora vamos à correção da revisão 19, que fala sobre as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. A questão 1 fala para determinar os valores de x, y, w e z em cada caso. Na letra A, a gente tem um ângulo de 30 graus, tem o cateto adjacente e não sabemos a hipotenusa. Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode usar hipotenusa, cateto adjacente, o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus é o que? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente, 16, sobre a hipotenusa x, é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3x é igual a 32. X é igual a 32 raiz de 3 sobre 3, já racionalizei. Na letra B, a gente tem os valores dos catetos e a gente quer saber o ângulo, olha só. Seno de y é cateto oposto sobre a hipotenusa. Se a gente simplificar por 13, dá 1/2. Qual é o ângulo cujo seno é igual a 1/2? O ângulo é 30 graus. Na letra C, deu a hipotenusa 18 e o cateto oposto, ou seja, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto sobre a hipotenusa é igual a raiz de 3 sobre 2. Multiplico cruzado. 2w é igual a 18 raiz de 3. W é igual a 18 raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar. 9 raiz de 3. Agora aqui, lhe deu o ângulo de 45 graus, um cateto adjacente e a hipotenusa. A gente pode usar o quê? Cosseno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, cateto adjacente, 20 sobre a hipotenusa z, é igual a raiz de 2 sobre 2. Multiplicando cruzado, z vezes raiz de 2 é igual a 40. Z é igual a 40 raiz de 2 sobre 2, simplificando, 20 raiz de 2. Questão 2. Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 e o outro raiz de 3. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, mais raiz de 3 ao quadrado, corta-se a raiz. H ao quadrado é igual a 12. 12, se a gente fatorar, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Ou seja, sai um 2 da casinha e fica o 3. H é igual a raiz de 12, que é igual a 2 raiz de 3. Ou seja, a gente já descobriu a hipotenusa. Agora vamos achar esse ângulo aqui, A e B. Vamos lá, seno de A, cateto oposto, 3, sobre a hipotenusa, 2 raiz de 3. Seno de B é raiz de 3, cateto oposto sobre a hipotenusa, 2 raiz de 3. Ó, seno de B é 1/2. Qual o ângulo cujo seno é meio?
Aqui a gente já sabe que o B vale 30 graus. Então, se a gente sabe que o B vale 30 graus, 90 mais 30, 120. O A só pode ser 60 graus. Questão 3. Uma rampa de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de, ou seja, ele quer a tangente de 30. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, aqui a gente já tira o valor. Multiplica cruzado. Então, vai ficar 3x é igual a 36 raiz de 3. X vai ser 36 raiz de 3 sobre 3, que vai ser 12 raiz de 3 metros. Questão 4. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo medem 2A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Ou seja, a gente tem que descobrir quanto vale esse lado. Vamos lá. 4A ao quadrado é igual a 2A ao quadrado mais x ao quadrado. Chamei esse de x. 16A ao quadrado é igual a 4A ao quadrado mais x ao quadrado. Passo 4 para lá, 16 menos 4, 12A ao quadrado igual a x ao quadrado. Então, o x vai ser a raiz de 12 é 2, vai ser 2A raiz de 3. 2A raiz de 3. Concorda comigo que 2A raiz de 3 é maior que 2A? Então, vamos lá. Ele quer a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Ele quer a tangente desse ângulo. Então, a tangente do ângulo vai ser cateto oposto, 2A, sobre o cateto adjacente, 2A raiz de 3. Posso cancelar, fica 1 sobre raiz de 3, que a gente racionaliza para tirar a raiz do denominador, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Esse é o nosso resultado. Foi, pessoal?